Até esse momento eu não vi a sua manifestação em relação ao Trump, a essa taxação, inclusive mediante a carta que foi enviada. O senhor deve ter já tomado ciência. Qual que é a sua concepção? Como que o senhor analisa e vê isso? Olha, os Estados Unidos é um país muito mais poderoso que o Brasil. Sim. É como você pegar uma Lamborghini, que é os Estados Unidos, e colocar ao lado de um Fiat 147, que é o Brasil. Não dá para o Brasil entrar numa guerra com os Estados Unidos. Não estou falando guerra física, eu estou falando uma guerra fiscal. Tá, então o senhor conta a reciprocidade. O Brasil não tem que... Eu acho que o governo atual, o Lula, ele deveria conversar mais, não deveria dar tantas declarações de guerras como ele deu em relação a Israel, em relação à Palestina, porque ele tem que preservar o povo dele. Se você não foi chamado para entrar nessa briga, por que você vai entrar sendo que você vai perder? Você não tem absolutamente nada para ganhar. Tem força, Você não tem força, o Brasil. E outra coisa, nós estamos falando de uma guerra fiscal, que o Brasil vai perder, os Estados Unidos vai perder também, mas o Brasil, o povo brasileiro vai perder por causa das declarações e por causa de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Agora, se por acaso tivermos uma guerra física, o exército brasileiro não tem condição de aguentar 10 dias de guerra. 10 dias de guerra, qualquer país, muito menor que o Brasil, arrebenta com isso aqui. E falo isso com tranquilidade, porque quem é das Forças Armadas não vai falar isso nunca, mas sabe que eu estou falando a verdade. Tanto é que lá em São Paulo já estão mandando parte da tropa descansar mais cedo, porque não tem grana nem para pagar a comida dos caras. O Brasil não tem condição. Então, quando você não tem condição, você fica quieto, fica observando, não se mete, entendeu? Não fica dando palpite. O atual governo, ele ficou o tempo todo falando do governo anterior. Aí vão falar assim, mas você é bolsonarista. Não, eu não me elegi nas costas do Bolsonaro e não me elegi nas costas do Tarcísio. Eu nunca usei uma foto deles para pedir voto. Sim. Eu nunca fui atrás dele no palanque e fiquei esticando o pescoço para aparecer do lado deles. Não que eu não seja simpatizante, que eu não gosto deles. Gosto, mas eu queria me testar, eu queria saber se eu ia ter voto. E não se os meus votos iam a partir de fulano de tal ou ciclano. Eu acho que o atual governo deveria conversar mais e quando a gente não aguenta, pensando no povo brasileiro, a gente tem que dar uma recuada. Sim. E não ficar instigando a guerra o tempo todo, instigando a guerra o tempo todo, instigando a pancadaria o tempo todo. Eles vivem de polarização. E isso não é bom para o Brasil. Essa taxação vai ser muito ruim para o Brasil, é ruim para os Estados Unidos. Mas o que está faltando, então? Está faltando um diálogo mais direto? Está faltando deixar de lado essa polarização e olhar mais para o povo? Exatamente. O que o Itamaraty tem que ser mais ativo? Também muito mais ativo. O Itamaraty está deixando muito a desejar. Uma brasileira que vai fazer uma expedição cai num precipício, não era precipício, é um vulcão, e o brasileiro, o governo brasileiro inerte. É um brasileiro. O americano jamais permitiria isso, Rodrigo. Sim. É um brasileiro. E aí quando a gente vê um traficante condenado à morte no mesmo país, eles vão para cima com tudo. Sim. Quer dizer, o bandido eles querem proteger, inclusive querem trazer de volta. E a brasileira, inclusive eles queriam lavar as mãos com relação ao corpo. Só voltar atrás porque a pressão foi tão grande, mas tão grande, e faltou habilidade do governo federal. Porque realmente tinha um decreto que impedia deles de trazer essa mulher de maneira legal. Mas o governador, o presidente poderia falar, tem um decreto, mas eu vou revogar esse decreto hoje. Ele tem autonomia. E vou dar autonomia para trazer, porque ela é uma brasileira, é uma das nossas. E deveria ir para cima deste país que estava deixando a desejar no resgate. Mas não, ao contrário disso, eles ficam o tempo todo atacando potências mundiais que têm um poder devastador sobre o Brasil. O Brasil não tem força para absolutamente nada. Assista essa entrevista completa pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso site, portalcidadeon.com.br.